paz do Senhor Jesus, para toda a igreja. Mais uma vez é um motivo de alegria de estar na presença do Senhor e poder falar com os irmãos através dessa lição de escola dominical, neste dia de hoje. Igreja, estamos felizes porque a igreja voltou, uma boa parte já voltou, o pastor já está fazendo seus cultos e com a presença de muitas pessoas, claro, seguindo toda a norma de segurança, mas glorificado seja o Senhor, porque estamos lá novamente, o Senhor nos deu graça, nos deu força, nos livrou desse mal, e a gente pode estar lá, louvando e adorando o Senhor no templo, que é muito gostoso, né? Mas glórias a Deus, porque Deus tem nos abençoado por tudo isso. E voltando aqui hoje, através dessa lição da Escola Dominical, vamos falar hoje da lição que fala edificando a família com o temor e a confiança no Senhor. Essa é a forma correta, de edificarmos a família no temor e na confiança do Senhor. Usando isso, a gente não tem como errar. Claro que temos a nossa luta, as nossas dificuldades, mas o Senhor estará sempre conosco, nos ajudando e nos protegendo, iluminando para vencermos essa batalha, porque afinal foi Ele quem formou a família e Ele tem todo o interesse que ela dê certo, como tem dado na vida dos cristãos. Glórias a Deus por isso. Mas edificar família não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, Mas existe tudo que edificar significa construir, E para a construção de um edifício, vamos dizer, é necessário primeiramente que haja o quê? Um arquiteto. É aquele que elabora o projeto, O arquiteto é aquele que desenha, aquele que elabora o projeto e gera uma planta detalhada de tudo que vai ser necessário naquela casa ou naquele edifício. Ele usa os materiais corretos, serem usados, é ele que coloca os materiais que serão usados, as especificações, que é os cálculos que vão ser feitos ali, o acabamento, que é a beleza do edifício ou da casa, e principalmente os métodos a serem usados. Esse é o arquiteto, aquele que faz o projeto, desenha tudo, e depois que ele faz tudo, o que é que ele faz, igreja? Ele entrega na mão daquele que é o engenheiro da obra, porque existe o arquiteto e existe o engenheiro, Hoje não temos dificuldades com o arquiteto. Com o arquiteto tudo certo. Primeiramente, todo o projeto já está elaborado e já está pronto e está à nossa disposição. Sabe onde está esse projeto? Aqui. Nesse livro chamado Bíblia Sagrada. Aqui está todo o projeto do Senhor a respeito de família, a respeito de todas as coisas, Mas precisa do engenheiro para executar a obra. O engenheiro. E quem é esse engenheiro, igreja? Somos nós. Na verdade, estamos falando de família. E de família, na verdade, são dois engenheiros em um. Porque a Bíblia diz que unir-se o homem a sua mulher e os dois serão uma só carne. Só que tem um pequenininho problema. É que é uma só carne com duas cabeças para pensar. Então, duas cabeças são dois modos diferentes. Aí precisa verdadeiramente de uma união, de um acordo entre os dois para que possa edificar essa construção. Então, qual é o papel, na verdade, do engenheiro? O engenheiro ele vai pôr em prática o projeto do arquiteto. Essa é a função dele, pôr em prática o projeto do arquiteto. Então, onde é que começa o trabalho do engenheiro? Começa justamente ele estudando o projeto. Quando ele estuda o projeto, ele vai entender como é que funciona, todas as coisas como funcionam, e esse projeto precisa ser bem estudado, bem olhado, bem elaborado, para que não se levante uma construção com erro, com paredes tortas, com vazamentos, com isso, com aquilo. Então, essa é a função do engenheiro. Aliás, os dois engenheiros, que é um só. Então, põe em prática esse projeto, que é elaborado pelo arquiteto. Qual a função dele? Primeiramente, liderar. O engenheiro da obra é aquele que lidera a obra, supervisiona
e dá orientações aos participantes da obra. No caso, quem são os participantes? Tanto o engenheiro que está junto com ele, como aqueles, né, que no caso são os filhos, né, que ele tem essa responsabilidade de orientar a esses participantes. Planejar e executar. Então, todo planejamento para levantar a construção, todo planejamento para executar, a responsabilidade é do engenheiro. Então, igreja, há aquele que faz o projeto, chamado de arquiteto, e ele põe na mão do engenheiro e diz, agora execute a obra. Então, cabe ao engenheiro fazer exatamente como está no projeto. Aí a pergunta é, mas então é muito fácil? Não é. Não é, porque existe no projeto a maneira de fazer, o modo de fazer, principalmente o material que vai ser usado no projeto. O material que vai ser usado no projeto é que muitas vezes o engenheiro faz alguma troca, quer fazer algumas economias, ou acha que não precisa desse ou daquilo, daquele material que está escrito no projeto, e acaba fazendo a construção não ficando boa. Igreja, principalmente a fundação da construção tem que ser muito firme, muito forte. E aí ele precisa colocar todo o material. Quando se começa com uma família, começa-se aonde? Começa orando para que venha justamente aquela que será aquela que vai andar, aquele ou aquela que vai andar junto com o outro, lado a lado, durante toda a vida. Eu, por exemplo, acabei de fazer 44 anos que estou com a minha engenheira. Meu pai, se Deus não voltar logo, esse ano vai fazer 68 anos que ele está junto com a engenheira dele. Só juntos os dois vão fazer 68 anos. Então, porque certamente existia um projeto. Há nossas lutas, nossa dificuldade, às vezes um engenheiro quer de uma forma, outro quer de outra, né? Porque são duas cabeças diferentes, mas os dois têm que estar juntos para fazer. Às vezes um faz de uma forma, não deu certo, aí vai ter que fazer uma pequena reforma, né? Quando o projeto não dá certo, a casa da gente sai de alguma coisa, sai do lugar, não custa nada, vai lá no projeto original, dá uma olhada onde foi que erramos, voltamos ao projeto original e faz uma pequena reforma. Rapaz, aquela parede ficou torta, rapaz. É um perigo aquela parede torta, não vai suportar o peso. O que é que vamos fazer? Vamos quebrar aquela parede, vamos quebrar e fazer outra no lugar. Só é seguir o projeto original. Ah, esse material que foi usado aqui não está bom. Olha no projeto original, realmente não estava bom. Eu orei pouco, eu jejuei pouco, eu conversei pouco. Eu não andei e não li o projeto como deveria. Eu não dediquei tempo suficiente para verificar o projeto, para estudar o projeto. Então, se há alguma coisa errada. Mas se reforma. Não há perfeição. Durante esse projeto da nossa vida, aqui nessa terra, vamos errar algumas vezes. Mas sempre temos o original ao nosso lado que vai nos ajudar a consertar o defeito. E ainda tem uma vantagem. O arquiteto está à nossa disposição. Toda vez que você tiver uma dúvida, você fala com ele. Senhor, dono do projeto, eu estou confuso aqui, como construir aqui, o que devo fazer. E ele vai mostrar exatamente como fazer. Olha, ele além do projeto original dele, ele usa outras pessoas, outros modos, né, de nos ensinar, de nos mostrar, mandar um engenheiro mais capacitado do que nós, dizer, olha, você errou aqui, acertou ali. Ele sabe que quando você está lá na casa dele, que de repente é aquela palavra que mostra a você, rapaz, realmente, por onde eu estou caminhando não está certo, mas podemos melhorar, podemos mudar a trilha, né, e voltar para o caminho real. Né? Então, há muitos modos, ele está sempre à nossa disposição. Quando você ora, quando você busca, quando você pergunta, ele está pronto para responder e dizer, meu filho, você errou aqui, vá lá e corrige, conserta e siga em frente. Estamos aqui, qualquer coisa fala comigo, eu estou aqui. Esse é o nosso Deus, aquele que fez o projeto do casamento. Não pode dar errado, igreja, se a gente seguir o projeto original, né? Mas vamos entrar aqui, que nessa edificando da família com temor e confiança no Senhor, né? Então, eu venho falando hoje do Salmo 127 e do Salmo 128, né? Então, esse salmo destaca a relevância de confiarmos e temermos a Deus como a realidade de nossa dependência dele, sem, contudo, nos eximir de cumprirmos com a nossa parte, né?
Somos dependentes dele, mas não vamos esperar que ele faça tudo. Ele faz a parte dele, a nossa parte é nossa. Viu? Ele dá o projeto na sua mão e diz construa. A execução é da engenharia. Então ele não vai fazer a sua parte da engenharia. Ele lhe ajuda se você precisar, mas fazer ele não faz. Essa missão é a sua. Então, o Salmo 127 e o Salmo 138 fala muito disso, fala da família, né? Então vamos ver aqui. Cânticos de peregrinação. Por ocasião das festas, diversos peregrinos saíam de vários lugares para irem a Jerusalém. Sabemos que o templo de Jerusalém era lá em Jerusalém, e todo Israel, nas suas festas anuais, eles vinham para o Jerusalém, né? Cumprir o ritual, o sacrifício, aquilo tudo, né? Era uma ordenança do Senhor que eles cumpriam, e cumpriam com muito amor, né? Então o que acontecia? Porque eles falam desse Salmo 127, 138, que diz assim: a caminhada era longa, de modo que ele ia cantando canções prescritas no Salmo do 120 ao 134, que era chamado o Cântico dos Degraus, né? Há muita controvérsia a respeito que era isso, mas chama-se o Cântico da Subida, né? Que era, eles vinham subindo para Jerusalém e ia cantando esses salmos chamados os Cânticos dos Degraus, que é do 120 ao 134. Então, daí eles chamaram esse Cântico dos Degraus, né? Então, nos salmos destacados, 127 e 128, na presente lição, preciosos princípios bíblicos que, se aplicados por todos os que estão em Cristo, muito contribuirão para a nossa vida cristã, nesse mundo até chegamos ao final da nossa peregrinação, né? Igreja, se sabemos que somos peregrinos, né, precisamos estar justamente nessa alegria de cantarmos salmos do Senhor, porque a luta, a construção está aí para a gente fazer, ela não para, a construção não para, mas somos peregrinos e precisamos estar caminhando, estamos caminhando para Jerusalém. Estamos caminhando, então vamos fazer essa caminhada da maneira mais alegre possível, porque aquele que fez o projeto está conosco, ele está conosco. Então cantemos os salmos de alegria, de cânticos ao Senhor, agradecendo a Ele por nessa difícil tarefa nossa, por não conhecermos nada, o nosso dirigente, ele está sempre conosco. Então aquele povo era muito grato a Deus, e por isso que eles subiam para Jerusalém, salmodiando o nome do seu Deus. Bem bonito, né? Então, a provisão divina aos seus. O Salmo 127 trata da dependência de Deus. Ele nos ensina que somos dependentes de Deus, né? Os assuntos abordados giram em torno da vida doméstica, pois o Senhor é aquele que cuida da nossa casa e da provisão e aos que o servem, né? Na verdade, tudo vem do Senhor. Mas Ele, por misericórdia, nos dá a condição da gente ser engenheiro para construir a sua obra. Porque quando você está construindo a sua casa, igreja, você está enfeitando a rua, você está enfeitando uma cidade, você está preparando uma casa que vai ficar para o futuro. Quando você for embora, você chegar no final da sua viagem, outros virão atrás e vão usar da casa que você fez, vão usar daquela casa. Você prepara aqueles que estão com você. Se você fizer uma boa casa, aqueles que estiveram com você seguirão os seus passos, seguirão o seu costume e lhe honrarão pela casa que você deixou. Entendeu? Então é uma necessidade que a gente faça essa casa muito bem feita para deixarmos aqueles que vêm atrás de nós, né? Há uma sequência, a vida não para. Desde a do Éden, né, que iniciou-se essa construção, e ela continua até hoje, né? Ali Deus fez de uma forma, Adão pecou, a gente sabe da história. Foi preciso Jesus Cristo vir, corrigir, consertar o que estava errado, resgatar o homem novamente e colocou o homem no caminho de segue construindo, até você chegar lá no final, aonde é o seu lugar. A segunda parte do Salmo, né, está relacionado às alianças. O Salmo trata das famílias que têm aliança com o Senhor. Verdadeiramente, né? Só quem tem aliança com o Senhor vai seguir o projeto original dele. Aqueles que não têm compromisso vão seguir seus próprios projetos. E a gente sabe onde é que tem dado esses projetos, né? Que segue esses projetos seguindo o original, ainda se erra. Você imagine fazendo por conta própria, sem ter a capacidade suficiente para isso. A tendência é acontecer o que a gente tem visto acontecer. Erros e mais erros, casas e mais casas caindo e as construções sendo mal feitas
e as que levantam, né, são mal feitas e muitas não se sustentam e acabam caindo, porque não tem um projeto original. Mas aqueles que têm aliança com o Senhor, ele tem a seu favor o projeto original de Deus, que não tem como errar. Ele é inerrante se a gente seguir o pé da letra, né? 3. O temor do Senhor e a obediência fazem a diferença. O temor, você só vai seguir um projeto se você confiar nele, se você acreditar, né? Então é o temor e a obediência ao Senhor que vai fazer realmente a diferença. O Salmo 128 fala a respeito da prosperidade do homem que teme ao Senhor. Se o 127 fala da dependência de Deus, o 128 fala a respeito da prosperidade do homem que teme a Deus. Não tem como, igreja. Se você teme a Deus, você segue a sua palavra, a Bíblia diz que tudo que você pedir, o Senhor lhe dará. Né? Tudo você dizer, Senhor, Ele vai dizer, eis-me aqui. Então, porque Ele olha e vê você seguindo o projeto que Ele deixou na sua mão, você está sendo fiel ao projeto que Ele te deu na mão. Esse salmo destaca em que consiste essa prosperidade. Qual é a prosperidade que fala o Salmo 128? A mulher trabalhando no interior da casa e os filhos estão ao redor da mesa. Igreja, isso é uma verdadeira prosperidade que, infelizmente, o mundo hoje não dá mais valor a isso. Não dá valor. Mas quem sabe o que é uma família, um cristão que segue o projeto de Deus e um cristão que conhece o que é uma família, né? Ele sabe qual é a alegria de você ter, como diz o Salmo 128, né? Aí isso é muito bonito esse salmo, né? Que diz que a mulher ao redor da sua mesa, junto com seus filhos, é uma prosperidade, é uma bênção, é uma alegria para quem conhece, imensa. Né? Temer a Deus e procurar viver dedicadamente e obedecê-lo faz a diferença quando a realidade põe à prova o casal. Tem essa causa. Se você obedece o projeto original, o que acontece na hora que vem o erro, vem a confusão que você não sabe para onde seguir, aí tem o Senhor do seu lado. Aquele que fez o desculpa, que fez o projeto está do seu lado para lhe ajudar. Ah, meu filho, você colocou esse tijolo errado, tira daqui e coloca ali. E você vai tirar e vai ver que tudo volta ao normal. Porque, igreja, olha, não tem como a gente não errar, porque somos imperfeitos. Estamos aqui justamente nessa caminhada nos aperfeiçoando. E por sermos imperfeitos, claro que erramos. Mas quando nós erramos, o dono do projeto chega junto a nós e corrige, conserta, com toda a paciência, com todo o amor. E ele vai sempre ter a paciência de lhe mostrar. Você pode chamar ele quantas vezes necessitar para ele te ajudar, que ele vem te ajudar. Ele nunca vai faltar nisso. Então siga aquele que projetou esse grande arquiteto chamado Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Né? Esse salmo tem muito a ensinar ao homem ocidental, moderno, agitado e individualista. Né? Esse é o mundo, né? Moderninho, agitadinho, corrido para cá, individualista, querendo vencer todas as coisas, precisa sempre de mais alguma coisa, sempre vai faltar algo na vida dele, ele sempre precisa trabalhar mais, né? Ganhar mais. Muitas vezes ele ganha tanto quando ele chega em casa que olha, não tem mais nada. Perdeu o filho, perdeu a esposa, perdeu o casamento, perdeu tudo. Aí o Deus dele, que foi aonde ele correu, né? E ele procura ajuda aonde? Justamente aonde não tem vida, que é o dinheiro, que é as coisas mundanas, as concupiscências da carne, que a lugar nenhum vai levá-lo. Mas igreja, eu, você, o cristão, os cristãos que tem Deus como arquiteto e que segue Ele, olha, é motivo de muita alegria. É motivo de muita alegria. Porque eu tenho visto nesses últimos dias tantas dificuldades, tantas lutas, né? Pessoas apavoradas, pessoas correndo de um lado para outro sem saber o que fazer. E você em paz, você se senta e em paz, tem tempo de orar por aqueles que estão correndo dessa forma. Você tem tempo de buscar, você tem tempo de... Você está tranquilo porque você sabe o que é que está acontecendo, de onde veio, para onde vai, o que está acontecendo. E você não se agita porque o seu arquiteto está do seu lado. Né? Quando a gente olha, mas Senhor, a rua está acontecendo tanta coisa, não te preocupa com a rua. Continua construindo a tua casa. Continua construindo a tua, porque da rua cuido eu. Né? Você tem que cuidar da sua casa, que é a sua responsabilidade. A sua construção é essa. As outras cuido eu.
e a gente fica em paz, fica tranquilo. E isso só o nosso Deus pode nos dar.